Boa noite para quem está entrando. A Jaila. Eu tô com meu assessor aqui. Não tá ouvindo? Tá baixa a música, né? Vocês estão ouvindo? O meu assessor aqui tá falando que tá baixa. Eu aumentei um pouquinho, só ver se não vai atrapalhar. Boa noite, tudo bem? Tá baixa a música? Você também achou, Gi? Boa noite, Cá. Turma, vão pegando água de vocês, tá? A minha já tá aqui, garrafinha tá cheia. Das meninas também tá aqui para fluidificar. Olha a gente aqui em plena segunda-feira de carnaval. Vocês não estão pulando carnaval? Assessor, vem dar um oi aqui. Tem a minha assessorinha lá atrás, ó, a Jade. Tá vendo a Jade lá no fundo? Vem cá dar um oi. Quem vê pensa que tem vergonha, até parece. Olá, boa noite, gente. Esse é o Jair, vocês conhecem ele já, né? Bom evangelho para nós. Ele é um dos meus mentores. E a Jade pulando. É isso aí, gente, colocando água de vocês, tá? E... Eu nem comentei isso com você, Jair. Hoje de manhã na academia me perguntaram. É uma pergunta muito comum. Pessoal perguntando assim sobre carnaval e espiritismo. Gente, o espiritismo ele não proíbe nada. Só que tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente sabe. Tem aquela frase, como que é? Eu até brinquei atrás do trio elétrico. Como é que é? Só não vai quem já morreu? Pelo contrário, vai mais quem já morreu do que quem tá vivo. Porque a gente sabe que o carnaval é uma festa popular aqui do Brasil, mas ela é uma festa que acaba atraindo muita vibração ruim. E, consequentemente, espíritos inferiores, né? Porque tudo no carnaval, tudo é muito exaltado, né? Os vícios, bebida, drogas, sexo, né? A tal da promiscuidade. Então, a espiritualidade inferior acaba aproveitando essas energias das pessoas que praticam esses vícios, né? Porque tudo é em excesso. Pelo menos acredito que a grande maioria. Mas é proibido? Claro que não, desde que você curta o carnaval de uma forma saudável, né? Assistindo um trio elétrico ou ao desfile das escolas de samba, mesmo participando de um bloquinho, mas que você se mantenha vigilante, né? Se você se mantiver vigilante nas suas ações, nos seus pensamentos, né? Tá tudo ok, tá tudo bem. Vai ter por perto, vai ter espíritos ruins,
inferiores, como a gente fala, claro que vai, mas você não vai ser o alvo, né? Então pode aproveitar de uma forma saudável o carnaval, sim, mas sempre ficando longe desses excessos, certo? Então vamos lá começar o nosso evangelho com a nossa mensagem inicial. Comentei isso agora porque a gente estava comentando isso hoje de manhã sobre o carnaval, né? Hoje a nossa mensagem é ímpar. Oi, oi, oi para quem tá entrando, tá chegando. Mais uma vez lembrando, pega a sua água individual para cada membro da família, tá bom? E pega também pro seu cachorrinho, pro seu bichinho de estimação, ok? Então vamos lá. Uma mensagem ímpar pra gente. 145. Você é capaz. Acredite em si mesmo, nas suas próprias forças, nas possibilidades que tem. Tudo em você é feito para agir e vencer. Por isso não tema, não vacile, não descreia de si mesmo. Olhe para dentro de si. Você é forte. Sua inteligência desvenda mistérios, soluciona problemas. Há uma luz dentro de você suficiente para iluminar o mundo. Você tem tudo para ser feliz. Não se deixe abater. Deus é tão capaz que fez você uma criatura única no mundo. Então aqui nessa mensagem a gente tem que lembrar que nós fomos criados para o bem. Nós somos filhos, a gente tem o DNA de Deus, que é bondade, que é misericórdia, que é amor. E é assim que a gente deve ser. Então a gente tem toda essa capacidade. E é o que a gente acabou de falar, da gente não vacilar nas atitudes, nos pensamentos ruins, nas tentações que chegam pra gente, e deixar essa luz que a gente tem dentro de nós suficiente para iluminar o mundo. Um dia a gente vai entender isso, que a gente tem tudo para ser feliz. E não se deixar abater, como a gente fala, pelas tentações do mundo, né? Que o mundo é cheio de atrações para tirar a gente do caminho. Então, quanto mais próximo de Deus a gente tiver, mais luz a gente vai ter para iluminar o mundo. Então, vamos fazer a nossa prece. Fecha os olhos, mentalizando a imagem de Jesus bem próximo de você, dentro do seu lar. Mesmo nesse clima de festa, de carnaval, de bagunça, a gente está aqui reunido, falando de Deus, falando de Jesus, falando de caridade, de coisas boas. Agradecer por esse momento, agradecer a espiritualidade que se encontra junto com a gente sempre, ajudando no nosso estudo, trazendo essa paz, trazendo a proteção pra gente, e que a gente seja capaz de mandar essa luz para todos aqueles que necessitam dela, seja em forma de uma cura física, uma cura mental, espiritual, que chegue até essas pessoas. Mentaliza,
essas pessoas que você acha que precisa. Mentaliza essa pessoa bem, visualiza essa pessoa bem, feliz, curada. E assim a gente agradece essa egrégora maravilhosa que está junto com a gente, que vai fluidificar as nossas águas, aplicar os passes, realizar curas e principalmente trazer a proteção e o amor para dentro dos nossos lares. E assim a gente inicia um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. E lembrando que a gente está quase finalizando o nosso evangelho do Kardec. Mas a gente não vai parar, como já me falaram, né? Poxa, mas a gente vai parar? Não, a gente vai continuar. Hoje a gente vai ler o item 26 do capítulo 28, que a gente está da coletânea de preces espíritas, nas aflições da vida. Será que a gente tem aflição nessa vida? Com certeza, né? Então eu vou ler o prefácio, aí a gente comenta, aí a gente lê a prece. Jair, tudo bem aí? Tá dando pra ouvir a musiquinha? Não, vocês não estão ouvindo? É porque eu tô com o ventilador aqui, né? Aí ele não ouve a musiquinha porque ele tá com o ventilador aqui. Então vamos lá. Nas aflições da vida. Esse item aqui é muito legal, viu, gente? É bem interessante. Tá ouvindo, né, Carlinha? Beleza. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista e a nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. A gente, como imperfeitos, né, que a gente tudo que a gente quer, que a gente pede, a gente só pensa no hoje. A gente não sabe identificar se vai prejudicar a gente ou não. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode então nos recusar como um pai recusa o seu filho o que poderia prejudicar. É um exemplo bem básico, né? Um pai que recusa um pedido do filho sabendo que ele vai se prejudicar. Assim é Deus com a gente. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. A gente não pode desanimar. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual tivermos suportado. Aí ele pede pra gente ir lá no capítulo 27, número 6, se eu não me engano, é sobre a eficácia da prece. Que eu já dei uma olhadinha, mas só para eu ter certeza. Eu não vou ler, gente. Quem se interessar para ler, vai lá e lê com calma, tá? É isso mesmo. Então é sobre a eficácia da prece, né? Onde ele fala, existem pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expor.
Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, que eu acho que isso vem da crença materialista, né? O que é eterno não vai mudar nunca. Os nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Então a pessoa acaba desacreditando na eficácia da prece. Então aqui tem todo o texto explicando melhor. Aí ele pede pra gente olhar o capítulo 2, que Meu Reino Não É Desse Mundo, que também é outro capítulo maravilhoso. Itens 5, 6 e 7, que eu também não vou ler porque é muito longo, né? O capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo, item ponto de vista, né? Que o ponto de vista, o próprio nome fala, cada um tem o seu. Só que a gente tem o nosso e Deus sabe o que é certo, né? Então ele fala, Deus, eu só peguei 2 trechinhos mais importantes. Deus não condena, então, os prazeres terrestres. É o que a gente falou do carnaval. Mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que estão premunidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo, né? A felicidade não é desse mundo. Aquele que se identifica com a vida futura, olha que legal, é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre, né? Aquele que acha que morreu, acabou, é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Ele não vê o futuro, ele só vê o presente. Aí fala sobre o espiritismo, que o espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra o único e frágil centro do futuro eterno, ele mostra que a vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Então eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. Mas aí quem quiser ler de novo, tá lá no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. Porque a gente sabe que as aflições, elas podem vir dessa existência e de existências passadas, né? Aí eu coloquei aqui, eu vou ler rapidinho a questão 926 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim: criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Aí eles respondem assim: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Ó, o puxão de orelha. Aquele que sabe limitar os seus desejos e olha sem inveja o que esteja acima de si, poupa-se a muitos desenganos nesta vida. Agora essa frase, eu acho ela maravilhosa, maravilhosa. O mais rico é o que tem menos necessidades. E isso é uma coisa bem interessante, né? A gente vê muita gente invejando os que estão acima de nós.
Aí acaba se perdendo durante a vida, querendo atingir, alcançar aquele patamar que não é para mim. Aí já cria um problemão, uma super aflição, né? E é isso aqui, o mais rico é o que tem menos necessidade. Porque nessa terra, quanto mais desejos a gente tem, mais pobre a gente é de espírito, né? Aí o Kardec faz ele coloca um ponto dele aqui, onde ele fala assim: invejais os gozos dos que vos parecem... Olha que interessante. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Quer dizer, a gente inveja aquela pessoa que é milionária, mas a gente não sabe o que está reservado para ela. Se não gozam, senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências. Antes, deveis lastimá-los. Então, a gente não tem que invejar, a gente tem que lastimar. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque apagará com lágrimas amargas. E o que a gente mais tem visto são pessoas extremamente ricas, né, financeiramente, porém são as pessoas que mais têm aflições. Infelizmente, porque não sabem aproveitar, né, investir o dinheiro de uma forma moralmente correta. Então, e aí falando dessa questão do ponto de vista, além dele ser relativo, ele é perigoso, né? O ponto de vista ele é perigoso, principalmente me veio na mente entre as pessoas jovens, né? Dos seus 15 a 25 ou 30 anos. Porque é uma fase onde os impulsos são muito fortes, né? São muito intensos. Daí vem aquelas inspirações de agir dessa ou daquela forma, né? Que aí a pessoa acaba vacilando, né? Vacilando feio nas questões de segurança. Naquela determinada ação que ela tem a dúvida, né? Aí a gente pensa assim, quantos jovens que desencarnam por imprudência, né? Aí, como eu falei lá no início, a gente sabe que o mundo, esse mundo que a gente vive, oferece tudo o que é de perigoso, né? Que vai fazer a gente desviar do nosso caminho. Por isso que é essencial, é crucial a nossa vigilância 24 horas por dia. E a gente ter a fé na oração, no poder da oração, né? Para nós, quando a gente precisa orar para nós, para os nossos filhos, ou para quem necessita. A gente acreditar, ter fé que a oração funciona. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas desprezam essa necessidade de cultivar o valor, o sentimento da oração. A gente pensa até aí nos doutores da lei, né? Aquelas pessoas que são cientistas, tudo tem que ser explicado. Então você vem com uma palavra
sobre oração ou sobre espiritualidade, eles tiram sarro da sua cara, né? E aí as pessoas acabam tomando decisões precipitadas e perigosas, né? Por não terem essa sabedoria, esse entendimento de que Deus vê melhor do que nós o que é para o nosso bem. Eu até coloquei exemplo aqui, né? Quando a gente tem o desejo de comprar um carro, que eu sempre falo, né? De um pai que conhece o seu filho e não vai dar o carro pensando no futuro dele. Então, às vezes a gente quer comprar e não consegue. É Deus colocando os obstáculos para a gente não comprar. Uma casa, né? Uma herança. Quantas pessoas que a partir do momento que recebem uma herança acabam com a vida. Eu conheço pessoas que já aconteceu isso, e eu conheço pessoas que se um dia, quando receberem a herança, que vão receber, se não mudarem, se não se transformarem, esse dinheiro vai ser um mal, né? Para essas pessoas. Um casamento, né? Aquele casamento que de repente hoje você fala assim, meu Deus, ainda bem, eu queria tanto ter casado com aquela mulher, com aquela pessoa, e puxa, não consegui. Aí depois, no futuro próximo, você fala, graças a Deus, gratidão, Senhor, por ter tirado essa pessoa do meu caminho, né? E por aí vai. Então, são coisas que para nós, naquele momento, a gente não está pronto para receber. Como a gente falou, a herança, o carro, a casa, o cargo, né? Aquele cargo que eu tanto almejo, eu não estou pronta, mas que no tempo certo vai chegar ou não. E se não chegar, a gente tem que ter esse entendimento que não era para mim, né? Como a gente diz, né? Que pode ser um livramento. Eu não consegui aquilo que de repente, aquilo que eu tanto quero, né? Que de repente vai atrasar a minha evolução. Então, Deus, na sua sabedoria, vai tirando as coisas, esses desejos do nosso caminho que podem trazer uma aflição maior. Um outro exemplo de aflição, né? Que acontece também uma doença, né? Uma doença que, de repente, quando eu estava lá no plano espiritual, eu escolhi para eu passar por aquela aflição que vai curar o meu espírito, né? A gente tem que lembrar que a gente está aqui na Terra não para curar o corpo, mas para curar o espírito. Então, dessa forma, eu vou resgatar com essa doença, eu vou resgatar alguma coisa que eu fiz no passado, né, que vai fazer eu dar um salto na minha evolução. Por isso que eu coloquei até um caso aqui de uma pessoa, o Jair sabe, a gente conhece essa pessoa, uma mãe que está passando por uma aflição muito grande com o seu filho, passando por um câncer muito agressivo, que aí a gente fala assim, poxa vida, ele é adolescente, por que está passando por isso, né? Por que está passando por essa aflição? Então a gente, como tem o entendimento do espiritismo, da vida após a morte, da reencarnação, a gente sabe que é uma aflição que ele está passando agora
por algo que ele fez lá no passado, né? E na maioria das vezes, quando a gente está no plano espiritual, como a gente fala na erraticidade, programando a nossa encarnação, então eu peço pro meu mentor, né, se eu quero ser curada ou não. Então, para eu resgatar aquilo que eu causei para alguém, eu vou pedir pro meu mentor, olha, em determinado momento da minha vida eu vou ter essa doença e eu não quero ser curada, por mais que eu reclame, procure por todo tipo de ajuda, eu não quero ser curada. Deus vai respeitar. Deus vai respeitar, né? Ou senão eu posso pedir, não, eu quero ser curada e eu quero ter o entendimento de me transformar, fazer a diferença com a minha cura. Então, na maioria das vezes é pedido, né? Mas por isso que a gente tem que ter esse entendimento de repente, ou eu tô doente, ou tenho alguém doente da minha família e essa pessoa, eu não tenho a cura, né? Ou a pessoa não tem a cura, eu ter esse entendimento que tudo é planejado, né? Agora, é claro, né, gente? De repente, hoje eu tô vivendo uma aflição de um tumor no meu pulmão e eu fumo desde os meus 12 anos de idade, loucamente fumo, eu sou uma chaminé ambulante e hoje eu tô sofrendo as consequências. Então, obviamente, é uma aflição da vida atual que eu pedi, né? Que eu pedi não, que eu causei. E eu vou ter que arcar com as consequências. Então eu vou ter que ter muita resignação para eu passar por essa aflição, sendo curada ou não. Então, se eu não tenho essa maturidade espiritual, né, como a gente falou, essa resignação, esse entendimento espiritual, espírita, eu vou me desesperar, eu vou me perder do caminho, né? Como, infelizmente, as pessoas se perdem em vícios, né? Se entregam aos vícios porque não conseguem superar determinada aflição e chegam ao ponto de tirar a própria vida. E aí o que vai acontecer? Muito provavelmente, numa próxima existência, eu vou ter que passar pelas mesmas provas, tudo de novo, tudo igual. Então, o que a gente tem que fazer? A aflição que você estiver passando agora, tá? Seja no campo da família, do trabalho, de amizade, de casamento, analisa, observa, né? Com bastante calma, paciência, carinho, fé, pelo que você está passando e o que você deseja, se você está alcançando ou não, o porquê. Então é importante esse autoconhecimento, tá? E nessa aflição, né? O que você está aprendendo com isso? O que a vida está tentando te ensinar, te melhorar, te transformar? A gente sabe que toda aflição é para fazer a gente melhorar.
Qual é a virtude que você tem que desenvolver para alcançar o que você deseja? Mas como ele fala no texto, o mais importante é a gente não desanimar nesse processo dessa aflição. Não viver na negatividade, acordar reclamando, passar o dia reclamando, dormir reclamando. Lembrar que nesse processo a gente está sendo observado, né? Como ele fala, como é que eu vou passar por essa aflição? Será que eu vou ter merecimento de alcançar aquilo que eu quero, que eu desejo, eliminar essa aflição? Eu estou sendo observado o tempo todo, né? A gente não pode se esquecer disso. E como a gente sempre fala, né? Faz a sua parte sendo um instrumento de Deus aqui na Terra. E confia. Confia. É você realmente fazer a sua parte da melhor forma, de glória em glória, o dia a dia. Faz o seu melhor. Chegou a noite, Senhor, o que eu fiz hoje de bom? O que eu posso melhorar? Vou fazer melhor amanhã. Puxa, eu magoei aquela pessoa, vou pedir perdão, vou ajudar. Né? Ajuda da forma que você pode. Até hoje eu coloquei no meu story, tem um farol que eu passo todo dia e faz um tempinho, tem sempre um pai com uma menina seus 12 anos, então ele coloca uma plaquinha, né? O que puder ajudar com roupa, e aí ele coloca o Pix, né? Um Pix. Eu até coloquei, se você sentir no coração, coloquei no story, né? Se você sentir no coração, se você doar R$1, tá bom, né? E eu senti no coração, né? Um pai honesto, preocupado, né? A filha junto. Eu fiz a minha parte. Infelizmente, é o que a gente fala, a gente não pode solucionar o problema de todo mundo, né? Principalmente nessa parte econômica. Então a gente vê um pai aflito, né? Família passando fome. Então eu fiz o que eu achei melhor. Bati uma foto, coloquei na rede social e quem sentir no coração vai ajudar. E por aí vai, né? É isso aqui, a gente ser um instrumento de Deus aqui na Terra, né? Não passe a sua vida como num carnaval. Eu vou aproveitar a minha vida. A gente ouve muito isso, né? Eu preciso aproveitar a minha vida. Inclusive pessoas que recebem o merecimento de curas, de doenças. Elas são curadas e começam a pensar dessa forma: eu preciso aproveitar a minha vida, né? E aí sim se perde nos vícios, né? Porque aproveitar a vida para muitas pessoas é isso, é vida louca, é balada, promiscuidade. Isso é aproveitar a vida. Aí, surpresa, a doença volta e leva embora, né? Então, vamos começar a aproveitar o que a gente tem ainda de encarnação da melhor forma possível.
ajudando o nosso próximo, como a gente pode, né? Sendo um instrumento de Deus. Como a gente sempre fala, a gente não sabe quando a gente vai partir. Então que a gente possa chegar do outro lado feliz, né? Então, eu vou ler a prece, que é o exemplo de prece, né? Que Allan Kardec deixa sobre a aflição da vida. As nossas aflições. Eu me perco, é uma beleza. Ela é uma prece. É claro que a gente acaba não fazendo essas preces decoradinhas, né? Mas ele coloca pontos onde a gente aproveita, porque é importante, né? A energia da prece é forte, tá? Então olha só, nas aflições da vida. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoa-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em mim para me ajudar para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios me experimentar. E eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. E nesse momento você formula o seu pedido. Então é a gente pedir para que a gente não desanime com o que quer que aconteça nesse processo. Que eu não desanime, Senhor, que eu entenda que esse desejo não está sendo atendido, que eu entenda que não está nos seus desígnios. Mas eu não vou desistir e vou fazer o meu melhor para mim e para os outros. Que o meu pedido não prejudique ninguém, né? Que nem a gente falou, que isso é muito importante. Eu fazer ao outro aquilo que... eu não fazer ao outro aquilo que eu não queira que façam para mim. Então, essa fé de andar no caminho do bem, conectado pela oração, pela conversa com Deus, com o seu mentor, naquilo que você precisa, no seu sofrimento, que você precisa de um consolo, e você vai conseguir, tá bom? Chegamos ao final. A Luciana fala assim: esse resgate do passado é de vida passada ou nessa vida mesmo? Lu, eu não sei sobre o que você está perguntando, mas resgates normalmente são de vidas passadas, né? Por isso que a gente tem que ter esse entendimento
de que aqui ninguém é vítima. Tudo que a gente passa de ruim, né, de aflição, de sofrimento, é porque a gente já fez alguém passar por isso, né? Pode acontecer, lógico, deu num passado presente, eu ter feito coisas, falado, enfim, e tá resgatando agora. Mas dependendo do que for, se for muito grave, é vida passada. Se você puder me falar, Lu. Ah, tá, sobre o exemplo que você deu de alguma pessoa com doença grave. Então, é o que eu falei daquela conhecida minha, onde o filho adolescente está passando por um câncer muito grave, né? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida que é vida passada, né? Que entra naquilo que a gente fala, o que explica, por exemplo, as crenças materialistas, né? Morreu, acabou. O que explica uma criança nascer deficiente? O que explica uma criança desencarnar, sei lá, com 1 mês, 1 ano, 2 anos, né? Seja uma doença, seja o que for, né? Lógico, eu vou tirar aqui o assunto de um homicídio, mas causas naturais. O que explica, né? Vidas passadas. Mas também é que é um assunto de repente para um outro evangelho. Existem missões também, né? Pessoas que reencarnam com algumas missões desse sofrimento. Mas na maioria das vezes é resgate. Então é isso, a gente tá plantando nessa encarnação para colher na próxima. Então o que eu quero? Como é que eu quero viver a minha próxima reencarnação? Vai depender de hoje, né? Mesmo, e eu conheço muitas pessoas, gente, que viveram até os seus 40, 50 anos só fazendo besteira, misericórdia, e de um dia para o outro, modo de dizer um dia para o outro, né? Questão de tempo curto, se transformou, virou, se transformou de uma forma tão linda. Claro que vai ter que resgatar o que fez, mas vai ser de uma forma diferente, né? É como a gente fala do desencarne, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, espírita não sofre quando alguém morre, né? Mentira! É claro que a gente sofre, mas é diferente. Como é que a gente pode falar? É um luto diferente. Diferente daquela pessoa que teve a partida de um pai, de uma mãe, de um filho, que essa pessoa não acredita na vida após a morte, né? Essa pessoa, meu Deus, me dói até o coração de saber de como essa pessoa vai viver o tempo de vida que ela tem aqui, como é que ela vai viver tendo um filho que partiu antes dela, né? Esses dias eu estava conversando com uma aluna. Você já parou para pensar, falando sobre esse tema espiritual, né? Você já parou para pensar? Eu falei para ela que o seu filho pode desencarnar amanhã, ano que vem, antes de você? Como é que vai ser esse processo? Né? É o que a gente fala, muitos pais
se apagam, mas se apagam de uma forma que eles param de realizar o que eles têm que realizar para a encarnação deles por conta do desencarne do filho. É um sofrimento eterno, enquanto tá aqui na Terra, lógico. Porque depois que passar para o outro lado, vai ver o tempo que perdeu, que o filho tá do outro lado esperando. E mais ainda, né, gente, com esse sofrimento que a gente vive, é um bloqueio de comunicação. Por isso que eu sempre falo, quanto mais a gente entender o espiritismo, a vida espiritual, quanto mais em paz a gente viver de uma forma pacífica, a gente consegue essas inspirações do outro lado, de quem já partiu, né? E é isso. Não é que a gente que acredita piamente na vida após a morte, não é que a gente não vai sofrer. A gente vai ter o nosso luto talvez mais curto. A gente não vai parar a nossa vida. Pelo contrário, a gente sabe que a gente tem que se esforçar para continuar. Porque a gente sabe que a vida continua do outro lado. E de uma forma muito melhor. Né? É isso. Jair quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos fazer a nossa prece. Espero que a gente tenha entendido, né? Lu, você entendeu? É isso aí. Que a gente sabe responder, a gente responde. Se não eu falo, eu não sei, eu vou pesquisar e respondo no próximo evangelho. Então, gente, bom feriado de carnaval, tá? Rasguem a fantasia de uma forma saudável. Brinca o carnaval sem se prejudicar, né? Principalmente. E se não, descansem. Aproveita para descansar, para passear, para visitar amigos, visitar família que você não vê há muito tempo. É uma ótima oportunidade. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final para a gente encerrar o nosso evangelho nesse clima gostoso. Feche os seus olhos. Imagina agora o seu lar todo iluminado, com uma luz branca bem forte em todos os ambientes, levando todo o sentimento ruim, toda a energia pesada, energia negativa, já está sendo eliminado. Todas as aflições serão amenizadas. A gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente deseja para nossa cura, porque a gente tem a fé necessária para conseguir o que a gente precisa. A gente pede para Jesus fazer morada no nosso lar e nos nossos corações. Agradecemos por mais esse evangelho, por mais esse aprendizado, que a gente possa ser instrumento de Deus todos os dias, dentro da nossa família, principalmente. Agradecemos a espiritualidade, os nossos amigos espirituais que fluidificaram as nossas águas, trouxeram essa proteção do Evangelho de Jesus. Agradecemos aos passes
que foram aplicados e as curas recebidas. E assim finalizamos mais um Evangelho com muito amor no coração, dizendo graças a Deus que assim seja. Prontos para mais uma semana. Boa noite para quem está entrando, quem entrou no final, faz depois o Evangelho. Eu sempre falo, mesmo para quem faz o Evangelho depois, coloca água, viu? Para fluidificar. Tá bom? Então um beijo para vocês. Ótima semana. Jair, vem dar um tchau. Eu ia chamar ele para fazer a prece final, mas ele ia me dar bronca. Boa semana. Eu tô suando, você tá vendo, né? Boa noite, gente. Boa semana para todos. A Karina. Um beijo. Gratidão. Você não dormiu na sala, não? Não, né? Um beijo, gente. Até semana que vem. Valeu, Miguelzinho. Boa semana pra vocês, gente. Pratiquem. A gente faz a nossa parte da melhor maneira possível. Beijo. Ah, e não voltou, viu, gente? A função da gente pegar as fotos lá na galeria. Um beijo.